Olá a todos. Nesse vídeo vamos resolver um teste aplicado à turma de engenharia. Então a primeira questão eu tenho que é arco tangente de 1 sobre x vezes y mais e elevado a x vezes y igual arco cosseno de x mais y, e a questão pede para derivar isso implicitamente. Então aqui vamos aplicar a regra da cadeia. Então eu tenho que a derivada da arco tangente é a mesma coisa que 1 sobre 1 mais arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, mas não é arco tangente de x, é arco tangente disso daqui. Então, portanto, isso daqui vai ficar 1 sobre x vezes y ao quadrado vezes. E agora eu vou derivar isso daqui. Derivar isso daqui, eu posso enxergar isso daqui para aplicar a regra do quociente, mas eu posso enxergar isso daqui como se fosse um x vezes y elevado a menos 1. E se eu enxergo dessa forma, fica mais simples de derivar. Então, enxergando isso dessa maneira, então a derivada eu vou passar o menos 1 expoente. Então, vai ficar aqui o menos 1 e o x vezes y elevado a menos 2, que multiplica, e agora eu vou derivar o que está aqui dentro. Então, derivar o que está aqui dentro, eu tenho um produto, vou aplicar a regra do produto. Então, vai ser a derivada do x, que é 1 vezes y, mais, repete o x e deriva o y. Então, está aqui a derivada. Agora, vamos derivar esse daqui. Então, vai ficar mais e elevado a x vezes y, que multiplica. Então, aqui eu vou aplicar a regra do produto novamente. Então, derivada do x é 1, vai ficar o y mais x vezes y'. Então, derivei isso, que é igual. Derivada do arco cosseno de x é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. E derivada do y é y'. Então, mais y'. Então, agora a ideia aqui vai ser isolar o que tem y' do lado esquerdo e o que não tem do lado direito. Então, se eu fosse fazer mais lentamente, o que eu iria fazer? Aplicava a distributiva em cada uma dessas daqui, distributiva, e depois iria passar o que tem y' do lado esquerdo, o que não tem do lado direito, coloco o y' em evidência, e assim por diante. Mas eu vou fazer um pouquinho mais rápido, até por causa de espaço. Então, eu tenho isso vezes isso daqui. Então, o y' é y' vezes isso daqui. Então, vamos colocando o y' em evidência, e o que tem y' vamos colocar aqui dentro desse parênteses. Então, aqui eu tenho 1 dividido por 1 mais y é 1 sobre x vezes y ao quadrado, que multiplica. Isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre x vezes y ao quadrado. Aí, tendo um menos 1 aqui, então isso daqui eu posso colocar como sendo menos 1. E aqui vai ficar x vezes y ao quadrado. Então, isso daqui vezes esse x. Pronto, então essa parte aqui, que está multiplicando com y', está aqui. Vamos ver, aqui também tem y', então vai ficar o y' vezes isso. Então, vou colocar aqui mais e elevado a x vezes y, vezes esse x aqui. E agora o que tem y' é esse daqui, que aqui é como se fosse 1 vezes y', só que se eu for passar para o lado esquerdo, fica menos y', então aqui vai ficar um menos 1. Pronto, agora sim, eu coloquei aqui o y' em evidência. Então, deixa eu colocar aqui mais um parênteses. Então, está aqui o y' vezes isso daqui. Agora, o que não tem y', eu vou colocar do lado direito. Então, essa parte aqui não tem y', vai ficar desse lado, 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Aí, vamos ver o que mais que não tem y'. Ó. Isso vezes isso não tem y'. Como eu vou passar isso daqui para o lado direito, então eu vou mudar esse sinal. Esse sinal que é menos aqui vai passar para o outro lado como mais. Então, passando isso para o outro lado, vai ficar mais 1 sobre
1 mais isso vezes x vezes y ao quadrado, vezes isso daqui ficou positivo, então isso daqui vai ficar 1 sobre x vezes y ao quadrado, vezes y aqui, né? Isso daqui vezes y. Então, vezes o y. Ok. Então, essa parte aqui não tem y', eu multipliquei. Agora tem essa parte aqui, isso vezes isso, que não tem também o y'. Então, mais e elevado a xy vezes o y. Pronto, então a parte que não tem y', perdão, aqui eu tenho que trocar o sinal, porque como eu estou passando para o outro lado, então eu troco o sinal. Então isso daqui vai ficar menos. Então aqui não é mais, aqui é menos. Aqui é menos porque eu estou passando para o outro lado. Então deixa eu ver se está tudo certinho. Isso daqui está aqui. Isso daqui eu passei para o outro lado, por isso que trocou o sinal. Então aqui ficou positivo. E esse daqui passou para o outro lado também, aí trocou o sinal. Isso é negativo. Negativo, aqui é negativo. Pronto. E agora, o que eu faço é pegar essa parte aqui dividido por isso, ou seja, é assim que eu vou isolar o y'. Então, eu vou ter que o meu y' vai ser igual a essa parte aqui, que é 1 sobre raiz de 1 menos x² mais 1 sobre 1 mais 1 sobre x vezes y ao quadrado, vezes, aqui eu já vou multiplicar y vezes isso, dá o y, né? Então fica vezes y sobre x vezes y ao quadrado, menos e elevado a x vezes y vezes o y. Isso tudo dividido, isso tudo aqui, dividido por essa parte aqui, que é 1 sobre 1 mais 1 x vezes y ao quadrado, que multiplica, isso daqui vezes x vai ficar menos x, então vou colocar aqui já menos x sobre x vezes y ao quadrado, mais e elevado a x vezes y vezes o x menos 1. Pronto, então esse daqui é o meu y'. Bom, então agora vamos para essa questão, provar que essa função ela possui uma única raiz. Antes de provar, de escrever, vamos ter uma ideia geométrica do que está acontecendo, que fica mais fácil visualizar para depois realmente começar a escrever. Então, primeiro, vamos analisar o seguinte. Isso é um polinômio. Todo polinômio é contínuo em qualquer ponto. E como eu visualizo isso, né? Que qualquer polinômio é contínuo. Então, isso daqui é uma função polinomial. Então, lembrando, o que significa ser contínuo? Significa que quando calcular o limite, quando x tende a um ponto da função, vai ser igual à função no ponto. É essa a definição de continuidade, né? E observe que no polinômio isso sempre acontece. Por exemplo, se eu pego um ponto P qualquer e vou calcular o limite quando x tende a P dessa função, o que eu faço é substituir o P em cada um, né, para calcular o limite. E, portanto, isso dá o f de P. Ou seja, é contínuo, sempre vai acontecer isso. E para provar que tem uma raiz, eu vou utilizar o teorema do valor intermediário. Lembrem, gráfico de função contínua é pegar e desenhar o gráfico sem tirar o lápis do papel, né? Então, isso daqui que significa gráfico de função contínua. Então, como essa função é contínua, significa que o gráfico dessa função aqui não tem buracos. Agora, a ideia para provar que isso daqui tem uma raiz é primeiro provar que eu tenho um ponto onde isso vai dar negativo e tem um outro ponto que isso vai dar positivo. E aí passar do negativo para o positivo vai ter que passar pelo zero, porque como a função é contínua, então uma hora vai cortar o eixo x. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui, digamos, f de zero, eu sei que aqui vai zerar, aqui vai zerar, aqui vai zerar, vai dar 1.
Se eu colocar, por exemplo, f de menos 1, aqui fica negativo, menos 1, aqui vai ficar 3 vezes menos 1, que é menos 3, aqui 4 vezes menos 1, que é menos 4. Então, aqui vai dar menos 8 mais 1, menos 7. Ou seja, o que eu estou enxergando? O gráfico, a função é contínua, então o gráfico é sem buracos, e eu estou enxergando que quando eu pego para x igual a menos 1, a imagem aqui da minha função está dando menos 7. Né? Então, está vindo aqui, ó, menos 7. E quando o x vale 0, a função vale 1. Então, vem aqui. Então, observe que não tem como eu vir daqui até esse ponto aqui sem passar por esse eixo x aqui. Vai cortar. Então, aqui está menos 1 até 0, né? De menos 1 até 0, daqui de menos 1 até 0. Se eu for daqui aqui, ele vai passar, esse gráfico tem que passar por um ponto que está entre menos 1 e 0, vai ter que passar. Então, vai ter um Czinho aqui, ou um R, né? Um Rzinho de raiz, né? De tal maneira que o f de R é igual a 0. Tem que passar, tem que cortar aqui. E quem garante isso é o teorema do valor intermediário. Né? Então, lembrando o teorema do valor intermediário, eu tenho que ter uma função contínua, né? Eu tenho que garantir que ela é contínua. Então, você tem o seguinte, né? Você tem uma função, lembrando o teorema do valor intermediário, você tem uma função que é contínua, né? Nesse intervalo AB aqui. Tá? E eu tenho um Dzinho, que está entre f de A e f de B. Então, aí vamos desenhar aqui, né? Só para a gente visualizar. Ó. Então, aqui você tem o A, f de A. Aqui eu tenho B, f de B. Aqui eu tenho um gráfico da função, né? Sem tirar o lápis do papel. Lembrando disso, daqui, desse ponto até aqui. E eu tenho um D entre f de A e f de B. Então, se eu traçar uma linha aqui, onde está esse D aqui, ó, obrigatoriamente vai cortar o gráfico. E esse pontinho aqui vai estar num C aqui, ó, que eu estou chamando de R, na verdade, né? Que está entre A e B. Então, tem um Rzinho aqui, ou seja, vai existir, né, um R, né, pertencente a intervalo aberto AB, onde o f do meu R, aqui, né, chamando de R, então f do R vai dar o D. Então, é isso que diz o teorema do valor intermediário. E aqui, o meu Dzinho aqui seria, no caso, o zero, né? Porque aqui eu tenho o seguinte, aqui eu tenho o f de menos 1, que dá menos 7. Eu tenho que isso é menor do que o zero, e o zero é menor do que o f de 0, que é 1. Então, aqui, olhando aqui para o teorema do valor intermediário, esse zero aqui estaria no lugar do D. Então, pelo teorema do valor intermediário, vai existir um R entre menos 1 e 0. Aqui, no caso, o A e o B, aqui é menos 1 e 0, de tal maneira que o f desse R aqui vai me dar o zero. Então, ou seja, vai ter um R pertencente a 0, 1, né? Então, vai existir um R pertencente ao intervalo de menos 1 e 0. Aqui seria o meu A e B, né? Aqui é o A, e aqui seria o B. De tal maneira que o f de R vai me dar o zero, ou seja, vai me dar o Dzinho aqui. E geometricamente a gente enxerga fácil, né? Vindo daqui para cá, vai passar por esse ponto. Então, eu uso o teorema do valor intermediário para mostrar que tem essa raiz. Agora, para provar que só tem uma raiz só, é muito fácil, porque se eu derivar essa função aqui, ó, quando eu derivo a função, a derivada da função vai dar 7x à sexta mais 15x à quarta mais 4. Isso é estritamente maior do que zero. Ou seja, se uma função é maior do que zero, o gráfico dela é crescente. Ó. Então, geometricamente, se eu tenho aqui, né, digamos aqui, está aqui o eixo x, ela corta aqui no eixo x, né, então tem uma raiz. Para ela ter duas raízes, o gráfico deveria voltar. Né, o gráfico deveria voltar para cortar de novo no eixo x. Mas se voltasse, nesse pedaço aqui, a função seria decrescente. Mas isso não ocorre com essa função. Essa função ela só cresce, né? Ela não volta de novo.
tá? Então, isso é uma ideia geométrica do que está acontecendo. Então, quando a derivada ela é maior do que zero, ou seja, a função é toda crescente, então ela passa pelo eixo x uma vez só e ela continua subindo sem parar. Ela não vai voltar, porque se ela voltasse nessa parte aqui, a derivada seria negativa e isso não ocorre. Ok, então a ideia aqui vai ser o seguinte, eu vou supor por absurdo, né, que essa função ela tenha, que essa função ela tenha duas raízes, né? Então o que significa um número ser raiz de uma função? É um número que quando você joga aqui dá zero. Então se eu supor que essa função ela tem duas raízes, digamos, R1 menor do que R2, né? Tem duas raízes aqui. Como essa função aqui, e são raízes, né? Então o que significa ser raiz? Significa que f de R1 é igual a f de R2, que é igual a zero. A definição de ser raiz é que quando você coloca aqui dá zero. Então tem duas raízes, ou seja, as imagens são iguais. Mas só que como a função ela é crescente porque a derivada é positiva, você vai ter que o f de R1, o que significa a função ser crescente? Mantém a ordem. Então f de R1 é menor do que o f de R2. Mas isso vai ser absurdo, porque você está admitindo, você está supondo, né, que as imagens são iguais. Então, isso não pode ocorrer. Logo, eu vou chegar numa contradição. Então, portanto, a única possibilidade é que eu não tenha duas raízes, que eu só possua uma raiz só. Então, essa é a ideia da demonstração. Então, dado essa ideia da demonstração, agora a gente vai escrever tudo passo a passo e organizado. Bom, gente, então agora vamos fazer mais organizado. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho essa função aqui, tá? Então, é um polinômio, ela é contínua, então, vamos colocar aqui. Então, como para todo p pertencente aos reais, eu tenho que limite quando x tende a p de f de x é igual a f de p, isso implica, né? Implica que f é contínua em todos os pontos. Então, f é contínua. Como eu tenho que menos 7, que é igual a f de menos 1, menor que 0, que é menor que f de 0, que é igual a 1. Então, agora sim, ó, eu tenho que a f é contínua, eu tenho essa condição, então está nas condições do teorema do valor intermediário. Porque lembrando, teorema do valor intermediário, eu tenho que ter que a f tem que ser contínua, senão eu não posso aplicar. Então, como a f é contínua e eu tenho isso, então posso usar o teorema do valor intermediário. Então, pelo teorema do valor intermediário, existe um R tal que f de R é igual a zero. Existe, perdão, aqui, deixa eu só corrigir. Existe um R pertencente ao intervalo que é de menos 1 a 0. Então, existe um R pertencente a esse intervalo aberto de menos 1 e 0, aqui, tal que f de R é igual a zero. Ok, então com isso eu mostro que eu tenho uma raiz, mas essa raiz é única. Então, para provar que tem uma única raiz, a demonstração vai ser por absurdo. Então, com isso provamos que tem uma raiz. Aqui, com isso, provamos que tem uma raiz. Então, para provar que a raiz é única, para provar que a raiz é única, faremos a prova por absurdo. Prova por absurdo. Ou seja, qual vai ser o absurdo? Eu vou supor que eu tenha duas raízes e vou chegar numa contradição. Tá? Então, suponha
por absurdo que R1 menor que R2 são raízes de f. Raízes de f. Bom, se são raízes de f, o que significa ser raiz de f? Significa que f de R1 é 0 e f de R2 é 0. Então, ou seja, f de R1 é igual a f de R2, que é igual a 0. Isso significa ser raiz. Como? A derivada da f, que é igual a 7x à sexta mais 15x à quarta mais 4 é estritamente maior do que 0, isso implica que f é crescente. Mas o que significa f ser crescente? Significa que não altera a ordem. Então, você tem R1 menor que R2, então isso daqui vai implicar, ou seja, eu tenho que f de R1 vai ser menor do que f de R2. Então, mantém a ordem, isso significa ser função crescente. Mas isso é absurdo, porque eu tinha assumido que f de R1 e f de R2 são iguais, já que eu tenho duas raízes, né? Se eu tenho duas raízes, isso tem que acontecer. Mas isso é absurdo, porque como a f é crescente, se eu pego dois valores diferentes, ocorre isso. Então, mas isso é absurdo. Bom, então se isso é absurdo, então significa que o absurdo foi justamente eu assumir que eu tinha duas raízes e eu só tenho uma. Então, logo, f tem apenas uma raiz. Então, observem que esse texto, né, antes de escrever esse texto, eu tive todo aquele raciocínio por trás, né? Então, quando vocês pegam a resposta e está a resposta dessa forma, dá a entender, às vezes, que eu cheguei e comecei a escrever aqui, né? Escrevi a solução e não é assim. Primeiro, você tem uma ideia do que está ocorrendo, aí depois que você fecha a ideia, aí sim, é aí que a gente vai escrever, vai lembrar da teoria, do que é utilizado para poder garantir isso. Bom, agora vamos para a próxima questão. Bom, gente, então agora a próxima questão é calcular os limites, né? Então, o primeiro limite aqui, letra A, eu tenho o limite quando x tende a zero pelo lado direito de x ao quadrado vezes e elevado a 1 sobre x. Bom, para aplicar L'Hopital aqui, eu só posso aplicar quando eu tenho 0 sobre 0, ou mais ou menos infinito em cima, ou mais ou menos infinito embaixo, mas eu não tenho esse caso. Mas eu posso reescrever isso daqui como limite, quando x tende a 0 pelo lado direito, de e elevado a 1 sobre x sobre 1 sobre x ao quadrado. Porque isso daqui é a mesma coisa, né? Pega o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então, dá isso. Então, isso é a mesma coisa. Só que quando eu escrevo dessa forma, eu tenho o seguinte. 1 sobre algo tendendo a zero, isso vai para mais infinito. E elevado a algo que está indo para mais infinito também vai para mais infinito. Então, portanto, eu vejo que essa parte aqui está indo para mais infinito. E 1 sobre algo tendendo a zero também vai para mais infinito, né? Está tendendo a zero positivo, né? 1 sobre algo tendendo a zero positivo vai para mais infinito. Então, portanto, aqui eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Então, deriva em cima, deriva embaixo. Então, isso daqui é a mesma coisa, que limite, x tende a zero pelo lado direito, e derivada disso daqui, repete o e elevado a x e deriva 1 sobre x. 1 sobre x eu posso enxergar como x a menos 1. X a menos 1 derivando fica menos 1 vezes x a menos 2. Então, isso daqui vai me dar menos 1 sobre x a menos 2, só que x a menos 2, colocando embaixo, fica x ao quadrado. Então, vai ficar isso vezes e elevado a 1 sobre x. E aqui embaixo,
aqui eu posso enxergar isso daqui como sendo x a menos 2. Derivando a x a menos 2, fica menos 2 vezes x a menos 3. Então, vai ficar menos 2 vezes x a menos 3, só que x a menos 3 eu posso colocar x ao cubo embaixo. Então, agora, organizando essa expressão, aqui vai ser limite, x tende a zero pelo lado direito. Aqui pega o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, né? Então, vai ficar menos e elevado a 1 sobre x dividido por x quadrado vezes o inverso desse daqui, que vai ficar x ao cubo sobre menos 2. Então, aqui dá para simplificar. Então, vai ficar limite, x tende a zero pelo lado direito. Então, simplificando, né, isso com esse daqui, e esse menos com esse menos fica mais, então vai ficar... eu vou até tirar esse 1/2, né, porque aqui isso daqui vai ficar, esse sobre 2 é a mesma coisa que 1/2, como é uma constante, eu posso tirar essa constante para fora do limite. Então, aqui vai ficar x vezes elevado a 1 sobre x, né? Sobrou um x aqui, esse 2 foi para fora, menos com menos mais, saiu aqui. Então, agora eu tenho isso. Agora, eu vou usar a mesma técnica que eu usei desse para esse daqui. Então, isso daqui é a mesma coisa que 1/2, limite, x tende a zero pelo lado direito. Então, isso é a mesma coisa que e elevado a 1 sobre x dividido por 1 sobre x. E agora sim, aqui também tende a mais infinito. Aqui, como tende a zero pelo lado direito, então 1 sobre algo tendendo a zero pelo lado direito também vai tender a mais infinito. Portanto, eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Então, isso daqui é igual pela regra de L'Hopital. Então, agora eu vou derivar em cima, derivar embaixo. Então, isso é igual a 1/2, limite, x tende a zero pelo lado direito, derivada disso daqui vai me dar menos 1 sobre x quadrado vezes e elevado a 1 sobre x. E embaixo eu vou derivar também, que vai me dar a mesma coisa, menos 1 sobre x quadrado. Aqui dá para simplificar, simplificar. Então, isso daqui é a mesma coisa que 1/2 de limite, quando x tende a zero pelo lado direito, de e elevado a 1 sobre x. E agora sim, né, que vai para mais infinito, então e elevado a algo que vai para mais infinito, vai para mais infinito. Mais infinito, né, multiplicado por 1/2 continua indo para mais infinito, então isso vai para mais infinito. Agora vamos para o próximo limite. Então vamos lá, gente. Nosso próximo limite é limite quando x tende a zero pelo lado direito, de 1 sobre x ao quadrado menos 1 sobre seno de x. Eu vou usar L'Hopital, mas também eu posso não usar L'Hopital para calcular esse limite. Então, vamos começar que isso daqui é a mesma coisa. Eu vou colocar 1 sobre x ao quadrado em evidência. Então, limite, quando x tende a zero pelo lado direito, colocando 1 sobre x ao quadrado em evidência. Aqui vai multiplicar 1 menos x ao quadrado seno de x. Porque se eu multiplicar isso vezes 1 dá isso, está correto. Se eu multiplicar isso vezes isso, vai cancelar, vai ficar menos 1 sobre seno de x. Então, está correto. Observe que quando x tende a zero, isso daqui vai para mais infinito. Agora, eu preciso calcular esse limite, porque se eu calculo esse limite, eu vou ter 1 menos esse limite. Então, eu preciso decidir quanto que vale esse limite. Então, vamos calcular aqui esse limite. Limite, quando x tende a zero, de x ao quadrado sobre seno de x. Observe que vai para zero em cima, vai para zero embaixo, né? Porque seno de zero é zero. Então, eu posso aplicar L'Hopital. Então, aplicando aqui L'Hopital, deriva em cima e deriva embaixo. Então, isso daqui vai ficar, aqui é zero mais, derivada de x ao quadrado 2x, derivada do seno, cosseno de x. Então, isso daqui vai para cosseno de zero, que vale 1, né? Cosseno de zero é igual a 1. E aqui vai para zero. Então, eu tenho 0 sobre 1 é igual a zero. Então, portanto, esse limite é zero. Agora, uma outra maneira que eu posso fazer sem usar L'Hopital é isso daqui. Ó. Limite quando x tende a zero mais,
de x vezes x sobre seno de x. Daqui é a mesma coisa que limite. X tende a zero mais de x. Isso daqui eu posso enxergar como sendo seno de x sobre x. Porque se eu pegar o primeiro, que é isso, e multiplicar pelo inverso do segundo, vai me dar isso daqui. Só que isso daqui é o nosso limite fundamental, que vai tender a 1. Esse daqui vai tender a 0. 0 sobre 1 é 0. Então, de duas maneiras, uma usando o L'Hopital e outra sem usar o L'Hopital. Então, como isso daqui vai para 0, vai ficar 1 menos 0, que é 1. Ou seja, isso tudo aqui vai para 1. E esse daqui está indo para mais infinito. 1 sobre algo tendendo a 0 vai para mais infinito. Então, portanto, mais infinito vezes 1 vai dar mais infinito. Bom, gente, então agora a última questão é determinar os pontos da curva x vezes y igual a 1 mais próximo da origem. Então, vamos observar que se o ponto está na curva, né? Então, o ponto ele vai ser da forma x e o meu y vai ser 1 sobre x. Então, qualquer ponto da curva é dessa forma aqui, né? x, 1 sobre x. Então, lembrando aqui só uma recordação, né, que a função distância, ou seja, se eu quero um x, y e quero calcular a distância em relação à origem, então aqui é um x, aqui é um y, então esse é um ponto x, y, e a distância à origem é isso daqui. Então, aqui eu posso usar o teorema de Pitágoras. Então, eu tenho que esse comprimento vale y, esse comprimento vale x, isso daqui seria a distância. Então, o teorema de Pitágoras diz que a distância ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, portanto, a distância é a raiz disso. Raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok, então isso daqui me dá a distância de qualquer ponto à origem. Só que observe que não é qualquer ponto, é o ponto da forma x, 1 sobre x, porque tem que estar nessa curva. Então, a função que eu quero minimizar, na verdade, né, é a função que é essa daqui, mas observe o seguinte, minimizar essa função, né, e minimizar essa é a mesma coisa, ou seja, o ponto que minimiza essa é o mesmo ponto que minimiza essa daqui. Só que essa daqui tem uma vantagem que não tem a raiz, então fica mais fácil para derivar. Então, vamos fazer essa observação, né? Observemos que minimizar d, chamar de d de x, porque eu já vou no lugar do y colocar isso daqui. Então, minimizar raiz disso daqui, que é x ao quadrado, mais no lugar do y eu já vou colocar 1 sobre x. Então, vai ficar 1 sobre x quadrado. Então, minimizar isso equivale a minimizar a função f de x, que é igual a isso ao quadrado, ou seja, x quadrado mais isso daqui ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 sobre x quadrado. Ok, então para analisar qual é o mínimo dessa função, eu vou analisar derivando, né? Então, vamos derivar a função f' de x, vai ser igual a 2x. Isso daqui é a mesma coisa que fosse x a menos 2. Então, derivando x a menos 2, vai ficar menos 2 vezes x a menos 3. X a menos 3 eu posso passar para baixo como x ao cubo. Então, essa é uma maneira de derivar isso daqui rápido. Então, isso daqui vai me dar 2x, aí jogando aqui vai ficar 2x à quarta, menos 2 sobre x ao cubo. Então, isso daqui é a mesma coisa que 2, que multiplica x à quarta menos 1 sobre x ao cubo. E isso daqui eu posso escrever como sendo 2, que multiplica x ao quadrado mais 1, que multiplica x ao quadrado menos 1.
que aqui é como se fosse, né, o quadrado disso, que é x², menos o quadrado disso. Então, quando eu tenho né, quadrado primeiro menos o quadrado segundo, é a mesma coisa que o número mais esse vezes o número menos ele. Então, dá para desmembrar dessa maneira. Isso daqui dividido por x². E agora observe que isso daqui é sempre maior do que zero, né? Ou seja, isso não interfere no sinal da derivada. Quem vai interferir no sinal da derivada vai ser esse daqui e o de baixo. Então, para analisar, eu vou ter que fazer cada um separadamente. Então, para analisar o do x² menos 1, lembrando que do negativo para o positivo tem que passar pelo zero, então vamos ver as raízes disso. Então, as raízes disso daqui, né, x² igual a 1, x é igual a mais ou menos a raiz de 1, que vai dar mais ou menos 1. Isso daqui é a parábola voltada para cima, né? Então, aqui, parábola voltada para cima, passando pelo ponto menos 1 e 1. Então, observe que entre menos 1 e 1 é negativo, aqui é positivo e aqui é positivo. Então, tá aqui, né? Menos 1 e 1. Aqui eu tenho negativo e aqui é positivo, né? Parábola voltada para cima, acontece isso. E no x², analisando o sinal do x², eu vejo que o x² vai dar zero se x é igual a zero, né? Vai zerar aqui. E, portanto, se eu pego números menores que zero, aqui fica negativo, o x² fica negativo. Se eu pego números maiores que zero, o x² fica positivo. Agora, vamos fazer aquele joguinho da velha para analisar o sinal. Então, observe que aqui eu tenho menos 1, 0 e 1, colocando o sinal em ordem. Então, aqui eu tenho aqui. Então, o que deu essas raízes aqui foi o x² menos 1. Do x² menos 1, eu observo que entre as raízes é negativo e aqui é positivo. O que deu x igual a zero como raiz foi x². E eu observo que aqui é negativo e aqui é positivo. Logo, fazendo a regrinha de sinal, aqui fica positivo, aqui fica negativo, aqui positivo e aqui negativo. Como isso daqui tem a ver com a derivada, então significa que aqui decai a função, decresce, aqui decresce e aqui cresce. Ou seja, o que eu estou enxergando aqui? Que esses pontos aqui, ó, o 1 e o menos 1, vão ser os pontos de mínimo. Agora, para saber quem é o menor deles, né, eu preciso colocar o f de menos 1 e o f de 1 para ver qual que vai dar o menor, que eu quero o mínimo absoluto, né? Mas só que quando eu jogo o f de menos 1 e o f de 1, como aqui está elevado ao quadrado, então vai dar o mesmo valor, né? Então, observe que se eu jogar o f de menos 1, vai dar igual ao f de 1, né? Então, como são iguais aqui, ambos vão ser mínimos absolutos. Então, portanto, esses dois pontos aqui, tanto esse quanto esse daqui, vão ser mínimos, né? Mínimos absolutos, né? Ou seja, são os menores aqui, né? Então, x igual a menos 1 e x igual a 1, que são os mínimos absolutos. E a questão está perguntando quais são os pontos mais próximos. Então, os mais próximos é o que minimiza essa função, ou seja, no x igual a menos 1 e x igual a 1. E aí, os pontos da curva são dessa forma. Então, quando x igual a menos 1, aqui eu vou ter menos 1 e menos 1. Quando x é 1, vai valer 1 e 1. Então, portanto, os pontos, né, os pontos procurados. Então, os pontos procurados são menos 1 e menos 1 e 1 e 1. Bom, e com isso nós terminamos aqui o teste da aplicada engenharia. Muito obrigado.